Posso engravidar após os 40 anos? Tem algum risco? Tem algum perigo para mim e para o bebê? Meu nome é Fernando Prado e eu sou médico especialista em reprodução humana, diretor da Clínica Neovita. É uma pergunta bastante comum que a gente recebe aqui no consultório e bastante pertinente também, porque muitas mulheres têm essa preocupação de que se uma gravidez após os 40 anos pode trazer algum problema para você mesma ou para o bebê. E aí a gente tem que separar essas coisas em duas questões. Vamos primeiro falar de você. Qual que é o grande problema de alguém engravidar após os 40? Diz muito sobre sua condição clínica. Se você não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem obesidade, não tem nenhum problema de saúde importante, a gravidez é relativamente segura. Logicamente vai precisar de um pré-natal com mais cuidados, com mais atenção, que seja muito bem feito, muito de perto o segmento, mas tende a ser uma gravidez totalmente normal, sem grandes questões. Agora, se existe alguma questão clínica associada, por exemplo, se você tem hipertensão ou se você tem obesidade, isso tudo pode levar a algum risco de parto prematuro, de que a criança tenha alguma dificuldade também de crescimento fetal dentro do útero. E aí essas questões devem ser corrigidas antes de você engravidar, para aí sim poder fazer o tratamento de fertilização in vitro, de inseminação ou seja qual for o plano que você esteja seguindo para poder chegar na gravidez. E agora então vamos falar do bebê. Quais são os problemas para a gestação, para o bebê mais especificamente, quando você tem mais que 40 anos? A idade ela acaba sendo muito mais importante para a mulher do que para o homem em relação aos riscos para o feto. Para o homem não é uma questão tão importante, a não ser que o homem tenha mais de 50 ou mais de 60 anos, estão relacionados mais a algum risco elevado de ter autismo na criança, mas aquelas síndromes genéticas, síndromes cromossômicas, elas estão muito mais ligadas à idade da mulher do que a do homem especificamente. Então o que acontece na prática? Conforme a mulher vai envelhecendo, os óvulos também envelhecem juntos. Os homens, a cada 3 meses, produzem todo o estoque de espermatozoides de novo. Uma mulher de 40 anos, na verdade, os óvulos dela têm 41 anos. E nesses 41 anos, tudo que você passou e tudo que a sua mãe passou durante a sua gravidez, os óvulos também passaram. Poluição, estresse, comida estragada, radiação, micro-ondas, o próprio envelhecimento. E isso, lógico, vai afetar a qualidade do óvulo. Então, a qualidade diminui, o número também diminui com o tempo e o risco de síndromes acaba sendo bastante importante com o passar dos anos. A gente não considera muito alto esse risco até os 35, 40 anos. Por exemplo, a gente pode pegar um marcador que é a síndrome de Down. Aos 40 anos, esse risco passa a ser 1% de ter uma criança nascida com síndrome de Down quando a mãe tinha 40 anos. Se a gente voltar no tempo 35 anos, 5 anos antes, esse risco é mais ou menos 1 para 500, 1 para 450. Então, nesse curto período de 35 para 40, aumenta muito o risco. Já com 42, 43, o risco vai aumentando mais ainda. E isso acontece também para as outras síndromes. Eu peguei um exemplo, mas isso acontece para todas as síndromes. Então, o maior risco que a gente tem para um bebê e uma mãe que tem mais de 40 anos está muito mais relacionado às chances de aborto e de ter alguma síndrome, alguma malformação em decorrência do óvulo e da qualidade do óvulo. Porém, existe uma solução para isso também. A gente pode lançar a mão de um teste, um exame genético, que chama biópsia embrionária. O termo técnico que a gente usa é PGTA. E não importa muito, a gente vai ter depois um outro vídeo falando só sobre isso. Mas o que a biópsia faz? A biópsia consegue identificar aqueles embriões que são normais, que não têm nenhum problema genético, nenhum problema cromossômico, antes da gente colocar esse embrião no útero. Então a gente pode fazer esse teste quando tem indicações, por exemplo, para mulheres com mais de 40 anos, e logicamente a gente só vai fazer a transferência de embriões para o seu útero daqueles embriões que forem considerados normais. E aí a gente tem uma gravidez com segurança também genética para você e para o bebê.